Então acompanha comigo lá em Romanos, no capítulo 11, no versículo 17, fala bem assim: se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. O que o apóstolo está falando aqui nessa passagem? Ele está nos explicando que nós fomos enxertados, nós éramos um tipo de árvore e nós fomos enxertados em outro tipo de árvore. E isso na agricultura, as pessoas fazem para dar condição de sobrevivência e para que aquela planta possa frutificar num ambiente que não é um ambiente próprio para isso. Então, o que eles pegam? Um tipo de oliveira, né, que vai dar as azeitonas. Aí eles pegam um ramo daquela oliveira, eles querem plantar essa oliveira num outro tipo de solo, numa outra localidade. Talvez aquele tipo de solo, aquele tipo de clima não vai ser propício para aquela oliveira poder fazer as suas raízes crescer e frutificar de forma saudável. Então, o que eles fazem? Vamos pegar essa aqui, que é de uma espécie diferente, né, de um tipo diferente, vamos plantar, vamos enxertar ela numa outra oliveira que está ali na terra, que está adaptada, que consegue sobreviver, que tem condição de frutificar, e aquela que não teria condição de frutificar e crescer ali, ela passa a ter. Eles fazem um talo assim, é tipo um V nessa daqui, abrem um talo no tronco da que está plantada, um V, encaixa de maneira que elas possam se conectar, vem com uma cordinha, amarra, eles vêm com uma espécie de argila, selam aquilo ali para ela poder ficar selada, não entrar umidade, não entrar fungo, nada assim, e deixa ali. Dali uns 20 dias, ela está conectada, ela está passando a receber os nutrientes que vêm da raiz, ela está passando a receber nutrientes e seiva de uma planta que está completamente adaptada àquele ambiente. Ela tem condição não apenas de crescer, mas de frutificar num ambiente que naturalmente ela não teria. E essa é uma lição poderosa para as nossas vidas, porque foi exatamente isso que Jesus fez conosco, que é o que o apóstolo está falando aqui. Ele falou, olha gente, vocês têm que entender que vocês eram um tipo de oliveira brava, vocês não teriam condições de frutificar e crescer nesse ambiente, mas vocês foram enxertados em Cristo, fala glória a Deus. E Jesus, ele tem essa seiva poderosa para as nossas vidas, ele tem capacidade de quebrar maldições que nós sozinhos não poderíamos, ele tem capacidade de vencer o mal que nós não poderíamos, ele tem capacidade de vencer nesse mundo e nos dar habilidades sobrenaturais que nós, a nossa capacidade, não teríamos. Então nós podemos não apenas sobreviver nesse mundo, mas mais que isso, crescer, multiplicar e frutificar. Eu quero ouvir um amém, porque nós somos enxertados na videira verdadeira, nós somos enxertados em Cristo Jesus, amém? E a igreja? A igreja, eu costumo falar que ela vai ser essa cordinha que vai amarrar a gente na videira, na oliveira. Ela vai ser essa argila, essa coisa que vai solidificar, que vai ajudar a gente a permanecer firme e nos adaptar a uma nova cultura. Tem alguém aqui que já morou fora? Tem aqui, tem alguma pessoa ali. Tem alguém aqui que talvez não morou fora, mas mudou, mas viajou para um lugar muito diferente do seu, onde você foi criado, e você às vezes tinha dificuldade até de pedir comida num lugar. Você ia na padaria, ele chamava o pão francês de um outro nome diferente. Alguém já teve uma experiência de choque cultural? Deixa eu ver, faz assim com a sua mão. Entrar numa nova cultura, gente, tem desafios. Pronto, melhor ainda, esse aqui. Quem aqui veio para a igreja, começou a frequentar a igreja depois de adulto? Deixa eu ver. Pronto. Quem que está na igreja desde criança? Você foi criado já na igreja. Ótimo. Temos aqui várias coisas para a gente trabalhar. Quando você vem para a igreja, adulto, você entra, colocado dentro de uma cultura completamente diferente. O jeito que a gente fala é diferente. O jeito que a gente ora é diferente. A gente que é de igreja tem costumes muito estranhos para quem é de fora. A começar das nossas músicas, né? Quem aqui é da época mais antiga que a gente cantava: incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Eu fico imaginando uma pessoa que não vem a primeira vez na igreja. Já imagino o quê? Uma noiva pegando fogo. O vestido de noiva. Fala, gente, e a gente... ele vem saltando pelos montes. Você fica, que monte, gente? É maluco, né? Você vai ouvir as músicas mais recentes agora do Morado. E eu queimei minhas carroças. E você fica, carroça?
Afoguei meus barcos no cais. Você olha e fala, aquilo, até uns crentes não sabem nem do que está falando. Está na Bíblia, tá, gente? Vamos estudar um pouquinho sobre a vida de Elias. Eliseu, que vocês vão entender essa letra dessa música. Porque é uma linguagem nossa, é uma linguagem própria. E quando você chega de fora, você assusta. Eu recebi esses dias um testemunho da filha de uma colega de trabalho, que estava passando por uma situação X e foi à igreja, e ela nunca tinha frequentado a igreja, então é uma jovem, né, uma jovem adulta, e ela contando, e eu lendo a mensagem assim, fiquei emocionada com a mensagem, mas deu vontade de rir. Ela, aí mãe, eu cheguei lá, o pessoal foi orar em mim, aí de repente eu senti uma fraqueza e eu caí no chão, e aí todo mundo juntou e ficou orando em cima de mim. A visão, ela caiu no poder do Espírito Santo, a gente sabe o que isso significa, mas a pessoa que vem de fora, eu senti uma fraqueza, uma tontura, e eu caí no chão. O poder de Deus veio sobre a vida dela. O importante é que ela achou aquilo tudo muito estranho, mas as pessoas tiveram palavras de conhecimento, começaram a falar tudo que estava acontecendo na vida dela, pessoas que nunca viram ela na vida. E ela ficou impactadíssima, feliz da vida, um pouquinho assustada, mas feliz da vida. Porque é uma cultura nova, você está sendo imerso na cultura nova. E quando você chega aqui, você vai aprender tudo isso. E a igreja está aqui para poder te ensinar, está aqui para poder te dar a mão, para poder te alimentar. Falar, não, a gente vai orar assim, a gente vai orar assado, nós vamos fazer jejum. Como é que é isso? A gente para de comer. Mas tem que orar também, senão vira greve de fome. E todas essas coisas a gente vai aprendendo, a gente vai fortalecendo. Mas mais do que aprender as disciplinas espirituais, oração, jejum, leitura da Bíblia, voluntariado, mais do que as lições espirituais, a igreja, assim como a família, tem o poder de te impulsionar, implantar no seu coração valores, implantar no seu coração uma cultura do reino, uma cultura vitoriosa. E nós temos valores muito específicos. E assim como eu falei, cada família é diferente. Só para vocês verem, coisas simples. Eu e o Alex, a gente faz muitos casamentos, muitos. Porque como a gente trabalha com jovens, o povo que mais casa são os jovens, né? Então a gente faz muitos casamentos. E num dos aconselhamentos que a gente faz, a gente estava conversando com um casal, e aí eles falando sobre esse choque de cultura, né? Aí eles foram montar a casa, estavam lá montando, aí ela, não, aqui a gente pode colocar o escorredor de prato. Aí ele, que escorredor de prato? Ela, escorredor de prato. Não, a gente não vai ter escorredor de prato, não precisa. Aí ela, mas como assim? Não, a gente lava, seca e guarda. Ela, não, a gente lava, deixa no escorredor, ela seca, aí quando ela estiver seca, a gente guarda. Ele, não, porque na casa dele fazia de um jeito, na casa dela fazia. Agora eles vão ter que pegar duas culturas, juntar e decidir como é que vai ser na casa deles. É simples, mas é a realidade. Nós temos choques culturais. E assim é em cada igreja, assim é em cada família. Eu quero falar um pouquinho hoje com vocês da nossa cultura. O que Deus plantou aqui nesse lugar. Por que isso é importante? Porque o que Deus faz aqui transborda para a sua vida e para a sua casa. Na história da nossa igreja, nós percebemos, às vezes nós temos períodos de expansão. Por exemplo, lá no Bandeirante, quando nós compramos o nosso lote com muito sacrifício, e quando a gente construiu o nosso templo, só as 4 paredes do templo, sabe o que aconteceu na igreja? Todo mundo começou a comprar lote e construir casa. Foi uma explosão de casa própria na igreja. Por quê? Porque a igreja teve a sua primeira casa própria, seu primeiro templo próprio. E existe uma unção que ela vem sobre a vida da igreja e alcança as nossas vidas. Todo mundo, teve uma época que a igreja, a gente começou com uma unção, uma coisa assim, que ninguém tinha carro, era a igreja dos carros velhos. Só tinha carro velho caindo nos pedaços. De repente, todo mundo começou a comprar carro novo. Teve uma coisa assim, existem coisas que Deus faz. E sabe o que isso é importante? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Nós estamos entrando num período de expansão novamente na nossa igreja. Fala comigo, glória a Deus. Agora, no mês de agosto, nós vamos inaugurar 2 igrejas novas. Lá no Jardim Gá, o templo está ficando prontinho, nós vamos inaugurar. E em Planaltina nós vamos inaugurar uma igreja, também já está tomando forma lá. Então Deus está expandindo. Deixa eu falar, eu nunca me lembro o nome da cidade, Alex, lá do menino do Diego, que está com a célula lá. Mogi das Cruzes. E lá em Mogi das Cruzes nós temos uma célula de um pessoal da nossa igreja que está bombando. Vamos abrir um núcleo da fé em Mogi das Cruzes. Está vindo uma temporada de expansão para a nossa igreja. E adivinha o que vai expandir, querida? A sua vida. Adivinha o que vai expandir? A sua empresa. Adivinha o que vai expandir? Tem gente que vai engravidar e ter filho. Amém? Está vindo uma temporada de expansão sobre nós. Por isso que é tão importante a gente entender o lugar que a gente está plantado, a cultura que Deus plantou no nosso coração, a unção que Ele está derramando sobre a nossa vida, porque isso impacta a sua vida, a sua família, a sua empresa e tudo que você toca, em todos os lugares onde você passa. Eu quero ouvir um amém.
Amém. Então vamos falar um pouquinho sobre isso? Primeiro princípio que eu queria falar sobre vocês, o que faz parte da nossa cultura e como que isso vai impactar a sua cultura, é que aqui nós somos simples e nós somos voluntários. Amém? Existe uma graça de simplicidade na vida da nossa igreja. Olha o nosso pastor Ibe. Ele é um tremendo homem de Deus, não é? Simples, simples, simples. Eu amo quando ele está falando e ele fala restaurante tomate. Já repararam? Que eu estava lá no restaurante. Tira o homem de Anápolis, mas não tira Anápolis de dentro do homem. É simples. Anda em todo lugar, fala com todo mundo. Ele fala, vive falando. Para quem não conhece, pastor Ibe é o nosso pastor presidente, é o fundador dessa igreja. E por que existe essa unção de simplicidade na nossa igreja? Essa igreja começou embaixo de uma árvore. Um grupinho de umas 6 pessoas, amigos e familiares, na casa do meu avô. Embaixo de uma árvore, sentados, compartilhando sobre as coisas de Deus, orando. Meu pai pegou a Bíblia, abriu e começou a compartilhar do que Deus estava falando no coração dele. E aquele grupinho reuniu, na semana que vem de novo, na semana que vem de novo. Vamos arrumar um lugar para a gente reunir? Foi para a academia, que o outro irmão emprestou, um quartinho da academia. Aí a gente reunia na academia, depois reuniu em escola, depois reuniu. A igreja começou assim, a simplicidade está no nosso DNA. E isso é uma bênção, sabe? Porque a palavra de Deus fala que o próprio Senhor rejeita os soberbos, mas dá graça aos humildes. Simplicidade não é você ser simplório, é você ser simples. Quem que conhece uma pessoa muito, muito, muito rica, que é simples? Não mostra, já viu? Quem é, não precisa falar que é. É. Entendeu? E a simplicidade, você pode ganhar respeito com simplicidade. É ou não é? Quem aqui já não viu, por exemplo, o pastor Alice, nesses dias de festa, na inauguração aqui do Noroeste, com rodo na mão, vassourinha na mão, e todo aquele jeito, querida, me ajuda aqui. E você olhou para aquela pastora e falou assim, eu respeito essa mulher. Quem aqui já teve essa sensação? É isso, essa simplicidade, é acessível. Meu pai gosta muito de falar o seguinte, o que nos separa, os pastores aqui, quem está no altar de vocês, são esses 3 degraus aqui, 4. Que é o único motivo deles é para que quem esteja lá no final consiga me enxergar aqui. Se for o Alex, nem precisa, né? O Alex em pé, todo mundo enxerga ele. Eu já não é tanto assim, né? No dia que eu preguei aqui embaixo, eu tive que ficar andando, o pessoal lá de trás me ver. É a única coisa que nos separa. Não tem isso, todo mundo é acessível aqui. Eu falei lá no Bandeirante, no domingo passado, estava pregando sobre isso lá, e eu falei que na nossa festa country, todo mundo serve. Todo mundo serve. Você vai ver no final lá durante a festa, quem é que está recolhendo o lixo? A gente. Quem é que está cozinhando? A gente. Quem chegou mais cedo para montar as cadeiras? A gente. As mesmas pessoas que estavam lá cantando, a Tati, a pastora Aline, estava lá cantando toda bonita lá, né? De dupla sertaneja, 2h da tarde, no sábado, entra lá na igreja para você ver. Estava ela e a Tati cortando as frutas que elas iam servir mais à noite. E à noite estava em cima do palco, cantando para todo mundo. Porque o voluntariado, o serviço e a simplicidade está no nosso DNA. E, Ani, como que isso afeta a minha vida? Gente, Jesus foi o maior incentivador da simplicidade. Lá em Mateus, no capítulo 6, Jesus falou assim, olha, quando vocês forem orar, não façam como os fariseus fazem, que falam palavras bonitas e ficam repetindo e lendo em voz alta para todo mundo ver eles. Jesus falou, eles já tiveram a recompensa deles, que é o reconhecimento das pessoas. Vocês não, pelo contrário, quando vocês forem orar, entre para o seu quarto e ore em secreto, e o seu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. Não fique usando repetições, achando que vai ser o muito falar, que vai conseguir alguma coisa. Mas quando orarem, digam assim, Pai nosso que estás nos céus. Simplicidade. Tem coisa mais simples do que uma criança chamar o pai de pai? Pai, tudo que quer, pai. E quando Jesus nos ensinou sobre relacionamento com Deus, ele falou assim, quando vocês forem orar, começa assim, Pai. Simples. Pega a simplicidade e leva para a sua vida, leva para o seu casamento, leva para os seus relacionamentos, leva para o seu trabalho. A gente estava conversando esses dias com um casal, e aí eles estavam tendo umas discussões, umas coisas assim,
bobas, mas que estava realmente afetando a vida deles. E aí ela falou assim, porque às vezes eu sinto que ele não cuida de mim, ele às vezes deixa eu carregar as coisas, nem pergunta se eu preciso de ajuda, às vezes eu estou lá trabalhando e não sei o que, e ele não está prestando atenção em mim, e não sei o que, e ficando frustrado e ficando com raiva, aí eles discutiam por causa disso. E eu falei assim, filha, você tem boca? Pede ajuda. Mas eu queria que ele soubesse. Eu falei, deixa eu te falar. Tem gente que é super atento. Tem esposas. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, amigas. Tem homem que é super atento. Mas tem homem que está em Nárnia. É lerdo mesmo. Com todo respeito, queridos. Mas ele não vai se ligar. Tipo assim, gente, a minha esposa está lá fazendo sozinha. Ele não vai se ligar. E não fica... Porque ele tem que. Porque eu tenho que, além de fazer tudo, eu tenho que falar o que ele tem que fazer? Tem. Mas isso é absurdo. Deixa eu falar uma coisa. Você quer ser feliz ou você quer ficar brigando? Eu quero ser feliz. E eu estou falando isso porque aconteceu na minha casa. A Alex saía do carro em Nárnia, às vezes olhando o celular, e eu carregando 50 sacolas. Sabe o que a gente descobriu? Que ele não vai perceber isso sozinho. Sabe o que a gente combinou? Ele falou assim, Anne, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho o maior prazer na vida de te ajudar. Mas você precisa me pedir, porque às vezes eu viajo, estou em Nárnia. Gente, acabou. Fala, amor, já dentro do carro. Amor, tem um monte de sacola, me ajuda a carregar aqui. Pronto, gente. Ele carrega tudo, gente. Maior felicidade da vida. E olha só como que a gente é besta, né? Aí, às vezes, eu saía carregando a sacola, com raiva dele. Ele, sem saber nem que eu estava com raiva, e nem percebendo que eu estava carregando a sacola. Aí, eu chegava lá em casa, bufando de raiva. Acabava o dia... Ou o momento ali, porque eu só não abri minha boca, queridas. Vamos ser felizes, gente. Vamos simplificar as coisas. Fala, meu bem, já liga logo, tá chegando em casa. Meu bem, desce que eu tô cheia de compra no carro. Já pede. O homem já fica lá na garagem esperando para carregar os negócios. Feliz da vida, gente. Vamos ser felizes, vamos simplificar as coisas. Amém? A pessoa não tem condição de adivinhar o que você está pensando, o que você está sentindo. Fala assim, não gostei disso. Quando aconteceu isso, eu me senti assim. As pessoas não têm como descobrir o que você sente, gente. Tem que falar. Amém? Simplifica. Simplifica seu relacionamento com Deus. Errou, caiu, pecou, tropeçou, vacilou. Fala, Senhor, me perdoa, eu preciso do Senhor. Eu não mereço não, mas eu sei que o Senhor quer. Eu gosto muito de falar isso. Eu falei até no outro culto. A gente fala assim, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos. Sabe o que Deus me falou um dia? Eu falei, Senhor, eu estava orando, começando um culto, foi no início do culto. Eu falei, Senhor, o Senhor é bem-vindo neste lugar. O Espírito Santo falou no meu coração na hora, não, você é bem-vinda nesse lugar. E eu descobri que não apenas Ele é bem-vindo, mas eu sou bem-vinda na presença dEle. Antes de você querer Deus, Ele já te queria. Então não complica não. Não carrega fardo não, não carrega culpa não, simplifica a sua vida com Deus. Ele te quer, pronto, acabou. Tem gente que já só precisava ouvir isso, pode ir embora até para casa. Ele te quer, pronto, e acabou. Se eu errei, se eu pequei, se eu vacilei, se eu deixei a desejar, se eu não fui tudo aquilo que... Querido, levanta, fala, Senhor, eu preciso da sua graça, da sua misericórdia, eu estou aqui de novo, e eu vou levantar de novo, e eu vou seguir de novo. Não tem esse negócio, eu não vou mais na igreja, porque eu não vou ser hipócrita. Não, deixa de ser bobo, Deus te quer, só vem, simplifica isso na sua vida. Amém? Amém? Nós vamos ser simples, nós precisamos ser acessíveis. Outra coisa, como é que isso impacta na sua vida? Como é que a simplicidade e o voluntariado impactam na sua vida? Eu tenho uma empresa e eu tenho um pet shop e logo no início da minha empresa eu tinha um funcionário que estava lá trabalhando sozinho na área do banho, né? E era um dia arrochado, chegou um monte de cachorro e a gente pegou os cachorros lá tudo e ele estava lá sozinho. Eu corri lá e ficou lá na frente, eu corri, botei o avental, vamos embora, eu vou lavando aqui, você vai secando e comecei. E aí meu funcionário parou, olhou para mim, ele não estava acostumado com isso. E ele falou assim... Essa é a diferença de um chefe e de um líder. O chefe manda, o líder vem e me ajuda a fazer junto. Ganhei o respeito do meu funcionário como simplicidade. Antes de eu ter a empresa, eu dava aula em faculdade. E o meu curso é Direito. E quem é da área do Direito sabe que nós temos um ambiente muito formal. É um ambiente em que as pessoas têm uma certa vaidade. Tem uma coisa assim de falar difícil, uma análise perfunctória, né? Aquela coisa assim. E quanto mais difícil você fala, mais o cliente fala, nossa, ele entende das coisas. Então tem essa coisa, essa pompa. E quando você entra na academia, nem se fale. Quando você vai ser professor, quando você entra no ambiente de pesquisa, nem fala sobre isso.
E eu entrei na faculdade e falei assim, e eu lembro, eu como estudante, quando iniciei o curso novinha, tinha professor que eu não entendia nada. Eles falavam, eu ficava, Jesus amado, é de comer, é de passar do cabelo. Né? Às vezes institutos assim que eu passei o semestre todo, eu fiz a prova, eu decorei, coloquei lá na prova, mas não entendi o que era aquilo. E eu falei, quando eu for professora, os meus alunos vão entender o que eu falo. Quando eu for professora, eu vou ajudar, eu vou traduzir. Falei, o que a lei está querendo dizer aqui, gente? É isso, isso, isso. Eu vou trazer exemplos, eu vou trazer coisa. Eu vou falar na linguagem que eles entendam. Eu vou falar na linguagem de aprendizado que eles entendem. Eu fiz questão de... Eu me comprometia com o aluno, eu corrigia a escrita deles, porque eu queria que eles crescessem, eu queria que eles evoluíssem. Eu não queria que eles me admirassem por eu falar bonito. Eu queria que eles me admirassem porque eu ajudei eles a aprenderem. Eu queria ser eficiente. E sabe o que aconteceu? Eu era professora que fazia desenho no quadro. Meu quadro era famoso na faculdade, todo colorido, todo cheio de desenho. O que fosse necessário para que eles aprendessem a matéria. Eu estava ali comprometida. E sabe o que aconteceu? Não falava difícil nem nada. Eu dei uma aula para uma turma, num semestre, passou 3 semestres, eu dei outra disciplina para essa mesma turma. No primeiro dia de aula, quando eu entrei pela porta, boa noite, era a turma que já me conhecia. Eles todos espontaneamente começaram a aplaudir. A turma todinha começou a aplaudir quando eu entrei na sala de aula. Eu ganhei o respeito dos meus alunos pela minha simplicidade, tornando o conteúdo acessível. Eu fui substituir uma professora que saiu de licença maternidade e eu observei uma aluna que eu estava na primeira aula que eu dei. Entrei assim, já estava com 2 meses de aula e aí eu observei que uma menina estava me olhando, ela não tirava o olho de mim. Aí, no final da aula, ela subiu, veio falar comigo. Ela falou assim, professora, gente, com os olhos cheios de lágrimas. Professora, eu entendi tudo que você falou. Falei, tadinha, 2 meses da faculdade perdida. Não sabia nem para onde ia. E aí ela foi, passou, conseguiu entender, a gente conseguiu recuperar. Porque a simplicidade, a palavra de Deus nos fala sobre isso. Deus dá graça aos humildes. Então, às vezes, você precisa carregar a simplicidade para onde você for. Igual eu falei, simplicidade não é ser simplório. É você ser acessível, é você ser eficiente. Pastor César Castellanos, pastor de uma das maiores igrejas do mundo, é um homem que tinha uma erudição, um estudioso da palavra, e ele pregava, e um dia chegou uma senhora da igreja e falou, nossa, pastor, eu acho tão lindo o jeito que o senhor prega. Nossa, ele, irmã, que bom. Aí ela, eu não entendo nada, mas eu acho lindo. Ele falou, tá errado. Está errado. A mulher vem na igreja, acha bonito e volta para casa sem entender o que eu falei. Estou falando teologia demais, num nível complexo. Não tem nada, não tem problema nenhum você estudar, não tem problema nenhum você ser um cabeção. Eu amo estudar, tá, gente? Eu amo estudar. Pega lá sociologia, psicologia, o que for. Eu amo grupo de pesquisa. Eu acordava sábado de manhã para a gente discutir lá na aula do doutor. Eu amo isso, gosto. Mas tem hora que eu preciso entender que a mensagem precisa chegar. Não é sobre mim. Há um mês atrás, eu estava pregando lá no Bandeirante e no final do culto veio um senhor com a cabecinha branquinha. Veio falar comigo, ele estava até um pouquinho alcoolizado, mas ele estava consciente. E ele veio falar assim, ele estava assim, pegou a minha mão, deu um beijo na minha mão. Aí eu fiquei assim, olhando para ele, no final do culto ele falou assim, com os olhos cheios de lágrimas, 62 anos, hoje a palavra entrou no meu coração. É sobre isso. Não importa o estado que ele entrou. O importante é que a mensagem chegou, ele entendeu e ele voltou para casa com o coração cheio. É sobre ser acessível, é sobre ser simples, é sobre estar aqui. Tem pessoas que estão precisando que você seja acessível a elas. Amém? Talvez na sua casa. Eu vou demorar um pouquinho nesse ponto, mas depois eu vou rápido nos outros, tá bom? Cultinho de família. Vou falar um pouquinho disso mais para frente. Lá em casa, a gente ama a palavra. Nós 3 filhas somos totalmente envolvidas, sempre fomos na igreja. Sabe como é que era cultinho de família lá em casa? Simples. Na nossa linguagem. Porque filho de pastor, vamos fazer uma liturgia aqui. Não, gente. Eu vou contar para vocês a coisa que a gente mais gostava de fazer. A gente encenava as histórias bíblicas. E tinha uma história em particular que a gente adorava encenar. Que é a história do bom samaritano. Vocês lembram da história? Que o homem foi assaltado.
era por causa dessa parte, era por causa do assalto que a gente gostava, que a gente simulava o assalto. Praticamente 3 terroristas lá em casa. Graças a Deus, ninguém se envolveu com gangue, ninguém perseguiu o roqueiro na rua para bater, nem pagodeiro, nem nada do tipo. Deu tudo certo lá em casa. Mas a história do bom samaritano, vinha passando um homem, os salteadores atacaram ele e deixaram ele caído no chão. E aí passa, né, os homens de Deus, passa o sacerdote, passa o levita, não ajuda, e vem um samaritano, que era um povo que eles tinham preconceito, e ajuda aquele homem lá. É a história do bom samaritano. Sabe como é que a gente fazia? Pegava o encosto das almofadas do sofá, aí a gente fingia que era cavalo. Aí a gente toda... E aí ficava 2, que as meliantes, escondidas atrás do sofá. E vinha uma pessoa, lá, todo mundo ensinava, meu pai, minha mãe, no cavalo. Aí, de repente, a gente atacava a pessoa. Era a parte mais legal. Pegava a almofada, derrubava, chutava, pulava em cima, puxava o cabelo da irmã. Aí a pessoa ficava estirada lá no chão. E aí, depois vinha, aí outra pessoa representava o levita que vinha e falava, não vou mexer com você. Aí alguém era bom samaritano, aí carregava. Aí a gente carregava a pessoa, colocava em cima do sofá. Aí cuidava dos ferimentos. Sabe o que é isso? Simplicidade. Você tornar a palavra de Deus acessível para os seus filhos, é você tornar a Bíblia interessante, legal, aquele momento em família, aquele momento que você extravasa alegria, brincadeira e tudo junto. E sabe o que acontece? Você passa a amar a palavra de Deus. Você passa a amar momentos em família, você passa a amar essa cultura aqui. Você está entendendo? Então nós precisamos ser simples. Vira para quem está do lado e fala assim, seja simples. Mas fala um pouquinho mais animado, fala assim, seja simples. Fala para essa pessoa, seja voluntário. Amém? Segunda característica, nós somos ousados e corajosos. Amém? Nós somos ousados e corajosos. Agora eu quero que você fale igual gente ousado e corajoso. Fala assim, ousado e corajoso. As mulheres corajosas, né? Querido, coragem e ousadia faz parte da nossa igreja, faz parte da nossa cultura, é bíblico, é o que o Senhor vem falando para o povo o tempo todo, ser forte e corajoso, não tema nem te espantes, eu vou contigo, não desvie nem à direita nem para a esquerda, é a palavra de ordem para nós esse ano, e faz parte de quem a gente é, nós somos ousados e corajosos. Gente, tanta coisa que a gente já aprontou nessa igreja, você fala, é muita ousadia. Vou contar para vocês o que a gente já aprontou lá no Bandeirante, onde a igreja nasceu. Teve um ano que meu pai virou e falou assim, vamos evangelizar a cidade toda. Nós vamos entrar em todas as casas do Núcleo Bandeirante. A gente ficou, como vai ser isso? Fizemos treinamento de evangelismo. Todo mundo fez um dia desse. A gente pegou o mapa da cidade, contamos quantas casas tinha, quantos blocos, quantas pessoas tinham na igreja. A gente dividiu em equipes. Gente, a gente estava com sangue no olho. A gente literalmente, foi um sábado de manhã, a gente literalmente bateu em todas as portas, de rua por rua, cada um num canto da cidade. E foi, pessoal, tudo bom, bom dia, tal. Deixa eu falar com você. Você tem um pedido de oração? Deixa eu conversar com você. Teve gente que a gente conversou no portão, teve gente que convidou, a gente entrou dentro da casa, teve famílias inteiras que aceitaram Jesus, a gente dentro da casa delas. Eu sei que todas as casas foram evangelizadas naquele dia. E como se não bastasse, pastor Ibe, que não é gente desse mundo, alugou um helicóptero, um monte de galão de óleo e começou a ungir a cidade lá de cima. A gente lá embaixo, todo mundo entrando nas casas e óleo, derramando óleo. Eu vou ungir a cidade por cima, pelas laterais, pelo lado. O diabo vai ter que fugir dessa cidade em nome de Jesus, porque a igreja chegou e o reino avançou. Aí, como se não bastasse, beleza, já foi massa esse dia. Como se não bastasse, uns anos depois, ele chegou uma campanha, sua irmã está sobre mim. Aí, naquela época, o Alan tinha cabelo, inclusive tem uma foto dele, muito engraçado, só lembrei disso aqui, desculpa. E aí ele falou assim, nós não apenas vamos evangelizar o Bandeirante, mas a Brasília inteira. A gente fez uns cupomzinhos assim, a gente não tinha esse smartphone nessa tecnologia que tem hoje, tá? Senão seria tudo formulário no Google Form. Mas naquela época eram uns cartãozinhos, assim, uns talãozinhos. Cada um tinha um bloquinho, e era um bloquinho com o nome, o pedido de oração e o telefone da pessoa. E a gente saía na rua, gente, oferecendo oração para o povo. No elevador, atravessando a rua, os colegas de trabalho, o povo no estacionamento, a pessoa na fila do banco. Qualquer pessoa que passasse na nossa frente, a gente estava cheio de coragem e ousadia dentro da gente. Não tinha esse negócio de gente tímida. Não tinha esse negócio de, assim, oi, tudo bom? Deixa eu te falar. Eu estou numa campanha de oração. E nós acreditamos que quando a gente ora, Deus escuta. Eu quero saber, você tem um pedido de oração? Você gostaria que a gente orasse? A pessoa, eu tenho. Meu tio está doente, então qual é o nome do seu tio? A gente anotava o nome da pessoa, como se não bastasse.
Pegava, beleza. Gente, era assim, eu lembro que eu pegava 20 nomes por semana, 30 nomes, era uma coisa assim absurda. Nós pegamos nomes de milhares e milhares de pessoas. Como se não bastasse, a gente montou tipo um call center lá na igreja. A gente fez as baiazinhas, um monte de linha telefônica, as baiazinhas, e as pessoas se voluntariavam para fazer turnos, era de manhã, de tarde e de noite. E a gente pegava aqueles pedidos de oração que ia para as nossas equipes de intercessão, a gente estava orando por aquelas pessoas, e aí depois a gente pegava todas aquelas fichas que os membros levavam, e a gente ligava para todo mundo: oi, tudo bom? Eu recebi o seu pedido de oração, estou te ligando para saber como é que você está, como é que está o fulano, o seu tio, e para dizer que nós estamos orando por ele. Gente, as pessoas falavam assim: quem são vocês? Que igreja é essa? Que povo é esse que não me conhece, que se importa e que me liga para saber se eu estou bem? Nós temos pessoas que frequentam a nossa igreja até hoje porque foram alcançadas por causa de um telefonema, por causa de um cupomzinho. Sabe o que é isso? Ousadia de mover no sobrenatural, de fazer, vamos fazer uma coisa nova, vamos atrás das pessoas, vamos dar a nossa cara a tapa. É coragem de falar: eu vou servir a sociedade, eu vou servir alguém, eu vou fazer alguma coisa por alguém. É isso, é coragem e ousadia. Quer mais? Vou falar para vocês. Nós tínhamos um programa de televisão há uns anos atrás, na TV Bandeirante, ia todo sábado às 7 horas da manhã, ia para o ar nosso programa. E ter um espaço na televisão é caro, custa dinheiro. E aí esse rapaz, que era o dono desse horário, ele alugava o horário para a gente. Então todo mês a gente pagava para ele essa mensalidade e a gente tinha direito a fazer programa meia hora todo sábado às 7 da manhã na TV Bandeirantes. E aí chegou um momento lá na igreja que a gente tinha um outro compromisso financeiro. Eu acho que a gente ia colocar o piso, se eu não me engano, lá na igreja, o granito. E aí a gente, enfim, estava apertado de dinheiro. E meu pai falou para esse rapaz, falou assim: olha, eu não vou renovar o contrato com você porque eu tenho um compromisso financeiro na igreja, eu preciso ter uma obra que a gente precisa fazer e não dá dinheiro para as duas coisas. E aí esse rapaz falou assim: não, pastor, eu gosto tanto do programa de vocês, eu poderia pegar esse horário e oferecer para outra igreja ou para outra pessoa fazer um programa de televisão. Mas eu gosto de vocês. E eu quero que o seu programa fique no ar. Deixa eu ensinar uma coisa, abrir um parênteses para te ensinar uma coisa. Deus não precisa do seu dinheiro. Amém? Fala comigo, amém. Não é heresia, não. Ele é o dono do ouro e da prata e todas as riquezas do mundo. Deus é responsável pelas portas que Ele abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Ele é responsável de manter aberta. Quando Ele está num projeto, Ele que sustém. Nós estamos aqui nesse templo. Esse templo foi construído principalmente com dinheiro de fora, em plena pandemia. Esse tempo a gente tinha feito as bases, ia botar tapume e fechar, porque veio pandemia, um monte de gente ficando sem emprego, um monte de comércio sendo fechado. Era irresponsabilidade continuar investindo dinheiro numa obra que a gente nem sabia se ia ter. A gente vive de doação. É tudo voluntário. Bom, e falando, vamos fechar, a dúvida era, vamos colocar tapume ou vamos colocar grade? Essa era a dúvida. E de repente chega uma pessoa e fala assim: pastor, quanto que é para fazer a próxima etapa? 150 mil. Não para não, eu vou doar. Plena pandemia. Aí, então, tá bom, ué. Fizemos. Chegou outra pessoa: pastor, quanto que é para fazer a próxima etapa? Ah, sei lá, mas a gente precisa mais 30 mil, mas eu vou doar. Gente que nem era da igreja, gente que nem é de Brasília, gente que nem crente é, tipo assim, de frequentar. Pastor, fiquei sabendo que você está fazendo uma obra lá, é verdade? É. Não, eu vou doar. Aí doava 30 mil reais. Deus não precisa do seu dinheiro. O recurso todo do mundo é dele. Mas por que nós ofertamos? Porque é privilégio nosso participar do reino. É privilégio meu participar da expansão. Investir para que abra um templo novo, um local novo lá em Planaltina. Investir para que abra um lugar novo lá no Jardim Gá. Investir para que abra lá em Mogi das Cruzes. Tem um condomínio que tem milhares e milhares de pessoas e não tem nenhuma igreja. O Diego está lá fazendo célula com a Morgana lá. E eles não conseguem, a casa deles não cabe mais. Ela não está nem avisando as pessoas que tem célula lá, porque o povo está chegando. É aqui que tem uma célula, a sala dela está super lotada. Ela fala assim: pastor, eu não dou conta. Os jovens estão vindo, eu não sei o que eu faço. As pessoas estão com sede de Deus e eu não tenho espaço na minha sala para abrigar. Não, é privilégio meu e seu contribuir para a gente abrir uma igreja lá, porque as pessoas estão sedentas. Não é porque Deus precisa do meu dinheiro, é porque é privilégio para mim fazer parte disso. Saber que as pessoas vão ser abençoadas, restauradas e
salvas e que eu estou lá, eu estou participando. Ainda que não esteja fisicamente, eu estou lá, eu estou enviando. Vocês entendem? Voltando para a nossa história. Aí meu pai falou assim, então, mas eu não tenho dinheiro. Ele falou assim, pastor, eu gosto do programa de vocês. Faz assim, pode ficar com o programa, vocês não precisam me pagar nada, não. Faz a obra, investe o dinheiro lá. Quando vocês acabarem a obra e acabar de pagar e tiver condição de me pagar de novo, vocês me pagam. Nós ficamos entre 8 meses com o programa no ar na televisão sem pagar um centavo. Porque Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus precisa da nossa coragem. Deus precisa da nossa ousadia. E Deus precisa da nossa obediência. O recurso Ele traz. E sabe por que esse programa tinha que estar no ar? Tem pessoas valiosas que frequentam a nossa igreja, que conheceram a nossa igreja por causa do programa de televisão. Jamais viriam na nossa igreja. Mas um dia, no sábado de manhã, ligaram, viram aquela palavra tocou no coração e ficaram. A Tereza, que é querida, né, e o Elton, que estão construindo, eles são os responsáveis pela construção do templo no Jardim Gá. Sabe por que eles vieram para a nossa igreja? Por causa do programa de televisão. Que ficou 8 meses no ar, sem a gente pagar um centavo. A gente só precisava de coragem para tocar e precisava de um pouquinho de ousadia. E como é que isso afeta a minha vida? Como é que afeta a sua vida? Coragem e ousadia são contagiosas. Amém? Quando você fica perto de uma pessoa corajosa, deixa eu te falar, você começa a ficar corajoso também. Aí essa pessoa corajosa começa a te impulsionar. Quando você está num ambiente de fé e de milagres, quando você vem no culto desse, você vê um Deus operando dessa maneira, vê um programa de televisão, gente, que é caro, ficar no ar 8 meses sem pagar um centavo, você fala assim, peraí, esse é o Deus que eu sirvo. Meu Deus é Deus de milagres, Você fala, vai fazer na minha empresa, vai fazer na minha família, vai fazer na minha casa. Se a gente mover mundos e fundos para alcançar pessoas, Deus vai fazer mundos e fundos para alcançar as minhas pessoas, a minha casa, salvar a minha família. Se Deus fez tantos milagres em tantos lugares, por que Ele não pode fazer comigo? Por que Ele não pode fazer na minha casa? Eu venho aqui e ouço o testemunho de alguém que foi liberto, de alguém que foi curado de câncer, de alguém que foi curado de depressão, de alguém que foi curado nas suas doenças. Olha eu que estou aqui. Eu tinha mordida cruzada quando eu era criança. Meus dentinhos eram ao contrário, era assim, era tipo boxer, bulldog. A dentinha era mordida cruzada. E os meus pais foram dentistas, eles viram que o tratamento ia ficar caro, eu ia precisar fazer cirurgia. E eles começaram a orar, e começaram a ministrar na minha vida, e começaram a declarar. E todos os dias eles impunham as mãos na minha cabeça, e orava, Deus, cura a Anne, faz milagre. Sabe o que aconteceu? Um dia eu dormi com um dentinho assim, e acordei mordendo certo. Estou aqui. Milagre. Aí você vem para a igreja e fala, peraí, meu Deus é um Deus de coragem e ousadia. Eu não vou aceitar esse diagnóstico de primeira. Eu não vou aceitar essa sentença de primeira. Eu não vou cair sem estar lutando ali. Eu vou orar, eu vou declarar, eu vou profetizar. Porque se Deus fez na vida dos meus irmãos, se Deus fez na minha igreja, por que Ele não pode fazer na minha vida? Por que Ele não pode fazer na minha casa? Por que Ele não pode fazer na minha igreja? Ele pode. Coragem é contagioso. E nós temos que assumir essa identidade da nossa igreja e essa cultura do reino nas nossas vidas. O reino de Deus, a Bíblia diz, Ele é tomado à força. Nós vamos ser corajosos, nós vamos ser ousados. Amém? Fala comigo, coragem. Fala comigo, ousadia. Está transmitindo, né? A próxima história eu não posso contar. Ela é vedada para a internet. Depois eu conto, um outro dia. Terceiro, nós somos família. Fala comigo, família. Quantos estão aqui na igreja por causa dos seus filhos? Deixa eu ver. Vieram para a igreja por causa dos filhos. Olha lá. Nós somos uma igreja família. Nós somos uma igreja feita por família, para a família. Nós somos a igreja família porque a igreja é a família de Deus. E porque nós valorizamos, nós entendemos que a instituição mais poderosa na face da terra é a família. É onde nós temos referencial de quem é Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. É dentro de casa. É onde nós curamos raízes de rejeição ou fazemos. A família é a instituição mais poderosa. E aqui, família é a coisa mais importante. Família é a coisa mais... É muito comum você ver aqui na nossa igreja famílias ministeriais. Aqui, ó. Alan, Ágata toca, Davi toca. Todo mundo toca. Todo mundo atende, todo mundo ministra, todo mundo está em célula. A nossa família, pastor e pastora Alice, Laís, Lise,
Fica lá com as crianças. Nós somos família. Aqui nós valorizamos e investimos na nossa família. Vou falar aqui dentro desse ponto, vou falar quatro coisas que nós fazemos aqui, família, que você pode aplicar na sua vida, na sua casa. Primeiro, valorizar e investir tempo e intencionalidade na sua família. Amém? Famílias felizes são possíveis? São, mas elas não acontecem por acaso. Casamento de sucesso é possível? É, mas ele não acontece por acaso. Não vai assim, de repente, nossa, meu casamento é ótimo, sou super feliz. Não vai ser assim. Precisa de investimento e precisa de intencionalidade. Falei dos nossos cultinhos de família, vou continuar falando. Nosso cultinho de família era sempre às segundas-feiras. E naquele tempo, quando a gente era criança, não tinha celular, né, gente? Nem WhatsApp, nem rede social. Mas o danado telefone na casa de pastor, vocês não têm noção do que é telefone na casa de pastor. É o tempo todo, e geralmente é só notícia ruim. Telefone tocar de madrugada, pode saber. Ou é para expulsar demônio, ou é alguma coisa assim, ou alguém morreu, é tenso. E meu pai era muito demandado. Né, início de igreja, e muito demandado, nosso telefone tocava muito. E quando chegava na segunda-feira, eu me lembro muito bem dessa cena, meu pai tirava o telefone do gancho na nossa frente para a gente ver, e ele falava, agora nós vamos ter a nossa noite de família. Ele estava falando para a gente, vocês são mais importantes do que qualquer pessoa que pode ligar. A coisa mais importante que eu tenho está nessa sala, e as outras pessoas podem esperar. As pessoas da igreja podem esperar. A igreja pode esperar, porque minhas ovelhas mais preciosas estão nessa sala. Você não tem noção o que é isso para a visão de um filho e de uma filha. Às vezes a gente nem tem mais telefone fixo em casa, mas talvez vocês podem fazer uma caixinha, gente. Pega uma caixinha em casa de madeira, de papel. Todo mundo, vamos colocar o celular aqui dentro. Bota na caixinha, cobre a caixinha, tampa a caixinha e fala, agora nós vamos ter uma noite de família. Eu não vou ficar olhando meu celular enquanto você conversa comigo. Eu não vou olhar o celular enquanto você está querendo me mostrar alguma coisa. Agora eu sou 100% de vocês. Faz isso para sua esposa. Faz isso para os seus filhos. É intencionalidade. Amém? É intencionalidade. Outra coisa. Perdão. Se você quer investir na sua família, você precisa investir na cultura do perdão. Não existe casamento de sucesso, família de sucesso sem perdão. Uma das coisas que eu mais me emociono, que a gente se emociona, o Alex se emociona, é uma ocasião que aconteceu lá em casa. Eu, diante de Deus, eu não lembro o que foi a arte que eu fiz e nem a bronca que eu levei, mas eu lembro que a gente aprontou alguma coisa, minha mãe deu uma bronca e a minha mãe achou que ela se excedeu na bronca, assim, né? Foi mais dura do que ela queria. E eu me lembro da minha mãe ajoelhar para ficar do meu tamanho, olhar nos meus olhos e falar, filha, mamãe quer te pedir perdão. Eu acho que eu fui muito dura com você. O que você aprende quando a sua mãe faz isso? Ela é a mãe, ela tem direito de jogar havaiano. Menino, fica quieto. Ela amamentou, pariu, ficou acordada de madrugada. Ela tem direito de errar, gente, me ajuda. Ela não precisava, mas ela vestiu a sandália da humildade e falou, me perdoa. Me ensinou mais do que qualquer palavra. Cultura do perdão. Quando a gente brigava, a gente falava que tinha o sofá do descarrego em casa. Tinha um sofá. 3 meninas, adolescentes. Às vezes, quando a gente se estranha, né? Minha mãe percebia alguma coisa estranha. Senta aqui, senta aqui. O que está acontecendo? Minha mãe toda didática, pedagógica. O que está pegando? Conversando com a gente, adolescente. Alice, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A Anne, não sei o que. E a gente falava e colocava para fora. Depois pedia perdão. Depois abraçava. Cultura de perdão. Nós precisamos pedir perdão e nós precisamos perdoar de verdade. Porque ninguém é perfeito. E se a gente não tiver uma cultura de perdão, a gente não segue nem como igreja, nem como família. Ei, é um monte de gente diferente. Vai ter hora que a gente vai se estranhar, vai ter hora que a gente vai se arranhar. Não é não? Está todo mundo em processo aqui. Vai ter hora que a gente não vai concordar. Vai ter hora que a gente não vai bater assim.
Mas a gente precisa escolher o caminho do amor e o caminho do perdão. E o caminho de suportar um ao outro em amor e o caminho da honra. E de considerar o outro superior a nós mesmos, como a palavra diz. Esse é o caminho da felicidade. Amém? Não é sobre ganhar discussões, é sobre ganhar corações. Amém? Dentro ainda de família, casamento, investir em casamento, amar a sua esposa, amar o seu marido, eu vou um pouquinho rápido, e investir na próxima geração. Sabe qual ministério tem que ser mais legal da igreja? O melhor, onde tem que ir o dinheiro, onde tem que ir o investimento? Crianças. Depois adolescentes e jovens. Sabe por quê? Porque nós precisamos ganhar. E eles precisam amar. A palavra do Senhor fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando falar, vamos para a igreja, os meninos têm que vir alegre. Vamos para o croquete, tem pipoca, tem comida, tem pula-pula, tem que amar. Ai, mas temos que ensinar a palavra do Senhor. Temos. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. O conteúdo é sagrado, a forma não. A forma ela pode ser multiforme. Pode ser do jeito que a gente conseguir. O importante é comunicar a palavra. O conteúdo é sagrado. Mas a gente pode fazer isso de muitas maneiras, inclusive de uma maneira divertida. Tem que ser o ministério mais legal. Tem que ser o ministério que todo mundo quer ser voluntário. Falar amém. Tem que ser um ministério que a gente tem que investir oração, tem que investir dinheiro. Esses meninos precisam amar a igreja. Gente, eu vi uma reportagem esses dias. Eu vi no Instagram aquele endemoniadinho do Rizzi. É um rapaz que era da igreja até os 14 anos e desviou. Ele fala com todas as letras. Ele é roteirista, ele é humorista. E ele fala assim, mas vocês estão fazendo para tirar ele? Sim, eu estou fazendo de tudo para tirar os jovens da igreja. Eu estou fazendo de tudo para tirar os meninos da igreja. Que absurdo. Lá na igreja convém que ele cresça ou diminua. Que história é essa de eu diminuir? Meu amado. O mundo está sendo intencional em tirar os meninos da igreja. O quão intencional nós estamos sendo em mantê-los aqui? Tem que ser o ministério mais legal. Nossa igreja investe, gente, em jovem, adolescente e criança. Sabe como é que a gente investe? Dando liberdade. Vou falar porque sou líder de jovens e já fizemos um monte de absurdo dentro da igreja. Pai, queremos fazer umas noites diferentes. Quero colocar um carro lá dentro da igreja, uma moto em cima do púlpito. Pode colocar. Tira todas as cadeiras, encheu de carro. Entrou os Alex e André de moto dentro do carro. Dentro do carro não, dentro da igreja. Tocando guitarra na garupa da moto. Aquela confusão. Fumaça dentro da igreja. Já montamos um muro de escalada. Eu preguei subindo o muro de escalada, me joguei lá de cima. Pode fazer. A gente fazia na época uma festa chamada Núcleo Gospel. Aí o pessoal chegava para a festa. Naquela época não tinha luz, fumaça, essas coisas dentro da igreja. Era meio que absurdo. Aí o pessoal parava assim, o não estava descendo de rapel na parede da igreja. Eu falei, que isso? Eu lembro uma vez a gente estava fazendo uma dessas festas, não tinha luz lá na igreja, a gente alugava uma trave, fazia aquela coisa toda. E aí eu lembro direitinho, um menino desceu do carro, tchau, 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 fechou a porta e literalmente ele correu, um adolescente, ele correu para dentro da igreja. Aí o pai parou o carro, desceu, o pai não era da nossa igreja, ele provavelmente era num ambiente mais tradicional, cruzou o braço e ficou assim. Olhando, saindo fumaça da igreja. E louvadeira! Tocando um axé gospel lá, aquelas confusão toda. O pai ficou assim. Deu vontade de falar, eu não falei não, mas deu vontade de falar. Pelo menos ele está correndo para dentro da igreja, né? Já pensou se fosse para uma balada? Já pensou se fosse para uma boca de fumo? Já pensou se fosse para, sei lá, tantas coisas tem por aí. Nós investimos dando liberdade, permitindo que a forma seja diferente, com teatro, com dança, com não sei o quê, com não sei o quê. O importante é o conteúdo. Esse é sagrado. Aí a gente entra no quarto ponto. Nós somos íntegros. Fala comigo, integridade. É a coisa que uma das coisas que eu mais me orgulho, um orgulho santo, vou dizer assim, da nossa igreja. É a boa fama e o bom nome que nós temos na cidade. Onde você vai? O Núcleo da Fé, Pastor Ibe. Vamos falar do evangelho puro, igreja saudável, pessoas sérias. Temos integridade. E isso vai para a sua vida, querido. Você precisa ser referencial de integridade onde você for. Você precisa ter integridade nas suas finanças. Você precisa ter integridade na sua santidade. Você precisa ter integridade naquilo que você assiste, aquilo que você fala, aquilo que você ouve, como você se veste, como você se porta. Nós vamos ter integridade na forma como nós tratamos a nossa palavra. É sim, sim, não, não.
Nós precisamos trabalhar com a verdade. Amém? Nós precisamos ter integridade. Quem que conhece a Aline Barros? Todo mundo conhece. O pastor da Aline Barros chama Marco Antônio Peixoto. Ele é lá do Rio de Janeiro. Marco Antônio Peixoto tem um baita de uma igreja. A igreja dele é linda, poderosa. E quando nós recebemos pessoas, volta e meia nós recebemos pessoas da igreja dele na nossa igreja. E uma dessas pessoas, eram amigos nossos, hoje eles estão nos Estados Unidos, estão pastoreando uma igreja lá. Eles vieram do Rio de Janeiro, eram membros ativos da liderança lá deles, da igreja da Aline Barros, e vieram para Brasília por causa de trabalho. E procuraram o pastor Marco Antônio e falaram assim: pastor, qual igreja o senhor recomenda lá em Brasília? Ele falou assim: em Brasília, eu conheço e recomendo uma igreja. A igreja do pastor Ibe. Porque tem integridade. Não estou falando que as outras não têm, tá? Estou falando qual que ele recomenda. Ele que falou, não tem culpa. Integridade. Pastores que vêm de fora, pastor Lucinho, todos eles falam: Anne, onde eu vou, a igreja de vocês é bem falada. Onde eu vou, eu circulo em todos os lugares, em todos os ambientes, eu converso pra caramba com todo mundo. Onde a gente fala, toca o nome de vocês, a palavra que nós temos são pessoas sérias, são pessoas comprometidas com o evangelho. Nós temos, querido, que honrar muito a nossa liderança, porque essa integridade foi implantada por eles. Eles vivem na vida deles. O pastor Ibe está lá agora, tem o maior orgulho do mundo. Meu pastor tem 40 anos de casado. Apaixonado pela mulher, e eu sou testemunha, porque cresci na casa deles. Integridade, isso é muito valioso. A palavra de Deus fala que nós somos sal da terra e luz do mundo. E quem fala isso é a palavra, não sou eu não. Se o sal não servir para salgar, ele vai ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Se a nossa vida não tiver integridade para fazer diferença no ambiente que a gente está, a gente vai ser lançado e ser pisado pelos homens. Integridade é inegociável. Nesse tempo, nós temos igrejas muito permeáveis ao mundo. Pode tudo. Ah, não, eu não vou falar. Quem tem que falar é o Espírito Santo. Ei, nós somos igreja, nós estamos aqui para a gente. A palavra de Deus fala que nós devemos exortar, que nós devemos ensinar, que nós devemos falar, que nós devemos julgar as coisas, reter aquilo que é bom e jogar fora aquilo que não é. Não é que pode tudo, não. Nós precisamos saber. Amém? Nós vamos, isso também faz muito parte da nossa igreja, nós vamos sempre acolher o pecador, mas nós vamos falar que o pecado é pecado. Amém? Ainda que ninguém esteja falando. Nós vamos fazer o que é certo, ainda que ninguém esteja fazendo. Nós não vamos fazer o que é errado, ainda que esteja todo mundo tolerando. Isso é integridade. Você ser íntegro, você ser sério. E para terminar, nós somos adoradores. Amém? Posso contar só mais umas 2 histórias para vocês, para a gente orar? Posso? Acho muito importante, porque a maior parte de vocês, quem está aqui que é do inicinho da igreja, do inicinho, deixa eu ver. Temos algumas pessoas, a maior parte não está, então vocês precisam conhecer a história, porque está no nosso DNA. Nossa igreja sempre valorizou, e a adoração sempre foi relevante, sempre foi livre na nossa igreja. A gente já fez tudo através de adoração. Tinha uma época que a gente tinha, o Alan vai lembrar também muito, tinha uma época que a gente marchava. Todo culto tinha marcha. Como assim, Anne? Marcha. Esquerda, direita, eu piso no diabo. Anne, que loucura é essa? Tinha. Mas sabe por quê? Porque foi uma época que nós estávamos crescendo. Foi a primeira vez que a nossa igreja começou a dar um boom de crescimento de gente. E a gente começou a enfrentar muitas guerras espirituais. A gente estava atacando o inferno diretamente. E a gente entendeu que se a gente começasse a declarar através da adoração e da música e dos momentos de louvor, a gente estava ensinando o povo a guerrear, a conquistar territórios. E a gente estava ensinando a gente guerrear pela família. Falar: Satanás no meu casamento, não. Satanás nos meus filhos, não. Satanás nas minhas finanças, não. E a gente, toda a miséria fora. O que é isso? A gente estava ensinando, andando em liberdade através de adoração. É adoração também. Amém? Teve outra época que começou esse movimento no Brasil sobre liberdade no Espírito Santo. A gente começar a ministrar o Espírito Santo, as pessoas caírem no poder do Espírito Santo. Aí, a gente sempre foi livre aqui na igreja. Vamos orar para Deus fazer aqui também. Vamos. Começamos a orar. E aí eu orava e ministrava, o povo caía no chão, chorava, falava em línguas, glória a Deus. Teve outra época, isso aconteceu na nossa igreja, eu vi, gente, isso eu vi. A gente tinha um movimento que estava acontecendo de dente de ouro.
Então, a gente orava e o poder de Deus se manifestava. E o dente da pessoa que era normal ficava de ouro. Aconteceu, real. Nós temos pessoas na nossa igreja que têm dente de ouro até hoje. Em momentos assim, ó. Estava orando e era muito divertido. Era muito diferente. Começava a orar, e orava e ministrava. Aí depois um ficava olhando a boca do outro para ver se tinha aparecido dente de ouro. A mãe da Abel, lá no Bandeirante, Dona Olívia, ela tem dente de ouro até hoje. Ela recebeu dente de ouro em um mover desses, o Espírito Santo. E isso, gente, eu lembro. Não sei se os meninos estavam nesse culto. Tinha uma época que a gente começava a orar, brotava óleo do dedo da pessoa. Eu vi isso, gente. Eu vi acontecer. Você lembra desse culto? A menina, ela chorava, emocionada. Escorria óleo assim na mão dela, brotando, gente, da ponta do dedo dela. Ela foi lá na frente, saiu correndo na igreja para todo mundo ver a mão dela. Aqueles moveres do Espírito Santo, aquela coisa incrível. Agora eu vou falar para vocês o que mais me impactou. Tudo isso me impactou. Eu falei, caraca! Aconteceu muitas vezes a gente estar orando e às vezes entrar uma pessoa que estava sendo opressa pelo inimigo e manifestar um espírito ali, ela ser liberta na hora, sem ninguém nem colocar a mão na cabeça dela, por causa que o clima de adoração liberta. Quando a gente começa a adorar a atmosfera aqui da terra fica parecida com a atmosfera do céu. A palavra diz que no céu vão ser louvores, vai ser adoração. A adoração ela vai correr solta. Então, quando a gente começa a adorar, a gente está trazendo essa atmosfera para dentro da nossa casa. Quando você começa a adorar na sua casa, de repente, você começa a sentir uma presença de Deus na sua casa. Você começa a ser fortalecido. Você começa a parecer com aquele que você adora. Essa que é a verdade. Então, quando a gente começa a adorar, de repente o clima muda. Se tem alguém opresso, essa pessoa é liberta. A gente já viu acontecer também várias vezes, até mais recente. A gente está ali no momento de adoração e de repente a pessoa estava com uma dor e a dor vai embora. A pessoa estava com uma doença, a doença vai embora. E esses dias os meninos estavam orando para o menino lá na igreja, a perna do menino cresceu. Ele estava com um problema na perna e uma perna era um pouquinho maior do que a outra. A perna do menino cresceu. Isso aqui agora, depois do congresso de carnaval. Porque a adoração, ela te leva para um nível de sobrenatural. Agora eu vou contar para vocês uma experiência de adoração que aconteceu, que impactou a minha vida e impacta até hoje. Nós estávamos na minha casa, eu era criança. E tinha um grupo, isso bem lá no início da igreja, tinha um grupo de pessoas orando. Tinha passado a hora de dormir, minha mãe tinha colocado nós três para dormir. E eu ouvi o pessoal na sala. Era uma reunião de líderes da igreja, na sala da minha casa, bem no início da igreja. E eu ouvi aquele barulho, o pessoal lá na sala, e eu de pijama levantei. Eram duas salas. Era uma sala maior e tinha uma sala menorzinha. Eu fui para a sala menorzinha e fiquei espionando o que eles estavam fazendo na outra sala. E eles estavam orando. E eles estavam adorando. E aí eles estavam ali e começaram a cantar cânticos espirituais, que estavam cantando uma música, estavam ali adorando. E aí, de repente, eles estavam ali, começaram a orar e orar em línguas. E eu ali do outro lado, observando ali tudo. Libere o teclado para nós. Teclado para nós. E aí, eu observando ali, eles cantando, eles orando. Liberou ou não? Pode aumentar aí. Isso, meu fundo musical de adoração. Pronto, obrigada. E aí eu observando eles ali, orando. E aí, de repente, eles começaram a cantar músicas que não era a música original. A música estava rolando, mas eles estavam cantando palavras que vinham do coração deles. E aí, de repente, eu vendo eles chorando e começando a orar em línguas. E aquela oração em línguas virava uma cantorinha em línguas. E eu observando aquilo tudo. E aí, eu fiquei ali olhando. No outro dia de manhã, eu virei para minha mãe e falei, mãe, a gente tomando café da manhã, que era aquilo que vocês estavam fazendo ontem? E a minha mãe toda didática, pedagógica. Por quê? O que você achou? Eu vi todas essas coisas sobrenaturais acontecendo lá na igreja. Mas a adoração espontânea, fluindo dentro da minha casa, toma meu coração de um jeito que eu me apaixonei por ela e estou aqui até hoje. Eu falei para minha mãe, eu achei lindo. Eu não sabia o que era, mas eu sabia que era de Deus.
Eu não sabia discernir o que eles estavam fazendo, mas eu sabia que a cultura de adoração da minha igreja estava sendo gerada ali dentro da minha casa. Os líderes estavam reunidos, adorando em espírito e em verdade, e cantando e fluindo do coração. Na semana seguinte, a gente teve cultinho em casa. Aí meu pai pegou lá o violão e falou: hoje nós vamos cantar cânticos espirituais aqui em casa. E pegou lá uma música. E aí meu pai começou: oh, te adoramos, Deus. E aí começou ali. Aí minha mãe também cantou. Aí falou assim: agora a Anne vai cantar o cântico espiritual. Eu era criancinha. Eu: papai do céu, obrigada, porque quando a luz queima, meu pai troca. Dentro do meu nível de maturidade, eu estava agradecendo por ter um pai provedor dentro da minha casa. Aquilo que estava no meu coração eu coloquei para Deus. E eu vi, ano após ano, temporada após temporada, essa igreja fluindo em adoração. Pais e mães, seus filhos precisam ver você adorando em casa. Seus filhos precisam ver você adorando na igreja. Esse ambiente de liberdade, ele começa dentro de casa. Eu visitei a Bethel Church na Califórnia há uns anos atrás, quase 10 anos atrás, 8 anos atrás mais ou menos. E eu ajoelhei igual eu faço aqui. Ajoelhei e estava chorando ali na presença de Deus. Quando eu levantei, uma mãe se aproximou de mim com uma menininha de 6 anos de idade. O nome dela é Ellie, eu lembro até hoje. E ela falou assim: moça, a minha filha fez um desenho profético para você. Ela viu você orando e Deus ministrou no coração dela. Ela queria te mostrar. A menina de 6 anos de idade. Eu tenho até hoje o desenho guardado. E ela pegou, fez um desenho da igreja, umas ondas, e falou assim: o Senhor envia ondas de paz para a sua vida. E Deus sabe como eu precisava de paz naquele tempo. Eu estava passando por um período muito difícil na época. Liberdade. Liberdade em adoração. As nossas crianças vão fazer desenhos proféticos no momento que eles entenderem que eles podem. Eu ganhei liberdade de adoração aqui na igreja no momento que eu vi na minha casa as pessoas fluindo e cantando e adorando. A adoração faz parte da nossa história. Precisa fazer parte da sua, porque a adoração, ela tem o poder de pegar você do nível natural e te transportar para um nível sobrenatural assim. Adoração é um ambiente em que a gente treina a crer no incrível, a ver o invisível. A gente é movido por alguma coisa que a gente não vê, que a gente crê e que a gente começa a operar nela. Adoração é um campo de batalha em que você treina, que você vence e que te leva para a próxima fase. Eu não sei vocês, mas eu estou a fim de adorar agora.